Não, eu queria só voltar um pouco no assunto, Sim. porque eu acho que a gente passou por uma coisa que é fundamental, essa questão dos poderes. Sim, sim. Porque, assim, a gente viu o Bolsonaro, né? No Brasil, a gente chama o sistema nosso de presidencialismo de coalizão. O que é isso? Você tem que atuar junto aos partidos, dar os ministérios para eles, para compor uma coalizão, já que tem muitos partidos, é muito fragmentado. Ah, Então, isso você aí tem que- é a você tese tem que- dele, é a tese dele, né? É, mais ou menos. Você precisa formar essa coalizão para governar. A gente fala que o Bolsonaro ele não faz o presidencialismo de coalizão, ele faz de presidencialismo de colisão. Ele não... Colidir com todo mundo. Ele foi eleito sem uma base no Congresso, ele o tempo todo ataca o judiciário, Sim. né? E o Lula é o oposto, exatamente o oposto. Então, assim, inclusive, uma das cartadas do Bolsonaro era falar que ele ia indicar três ministros Ele ia mudar, né? Ele ia mudar o negócio. E também, né? ia fazer uma emenda da Constituição para aumentar o número de ministros. Isso. Então, assim, ele ia deter o poder no Legislativo dessa vez e no Judiciário. Então, e era um risco Grande. Existe como é que é verdadeiro. essa questão de limite aí, de ministério, por exemplo? Existe um limite? Ou o presidente pode determinar quantos ministros ele Não, mas ali precisa? no caso ele estaria mudando o judiciário, né? Isso, é. Os ministérios seria o presidente que aponta, né? Isso. E o Lula vai voltar com outros ministérios que o não, Bolsonaro Agora acabou. no Exatamente STF isso. não, no STF são 11 ministros do Só pode STF. ser. Isso, Pode e ser a 11. ideia seria Ele dobrar queria- ou aumentar. a O emenda que o Chaves fez na Venezuela. Por isso que estavam falando dessa questão o tempo Certo. todo Venezuela como trend topics. É, porque assim, o que O acontece? Yuri gosta de saber dessa história. o né? mais interessante disso tudo... Ai, Venezuela. o mais interessante disso tudo é que o Chaves fez isso. E ele tinha os militares do lado dele. Isso. Sim. E depois Aí é o que Lula deu- que vai virar, que quer transformar o Brasil numa Venezuela. É, exatamente. Verdade. A história do Bolsonaro é igualzinha do Chaves. Assim, a tentativa, né, de dominar primeiro o judiciário, o legislativo não conseguiu, o Bolsonaro teria o legislativo. E agora fica isso pro Lula, né? O Lula vai ter um legislativo completamente oposto a ele. Como é que ele vai fazer essa coalizão? Porque ontem, por exemplo, foi um caso muito triste, porque quando a PRF e a PF, elas não... É até perigoso isso, mas elas não... Qualquer coisa Eu dita confesso aí, que eu me ó. arrependi, Bruce, eu me arrependi rápido. Muda o tema, muda o tema. Agora tu vai falar. Complicado, Agora tu vai falar. Começou, termina. Quando o PRF e a PF não cumprem ordem do TSE. legislativo, não, do legislativo, porque era uma lei. Sim. O que é bizarro de tudo é porque, tipo, não é da questão do que eles estão fazendo. A lei é que não tenha operação. Então, quando uma PRF e a PF não cumprem a lei, assim, eles estão acima do Estado, é complicado para o exercício da democracia em qualquer instância. Porque, por exemplo, você deixar de votar, independente. Cara, as pessoas brigaram tanto para ter esse direito de Sim, votar. sim. Exato. E aí o cara não vai votar porque teve uma operação. Mas por que teve operação? Aí explicaram e tal, mas não ficou... Alexandre Deixa eu Moraes deixar Dá pra claro. saber, né? Porque o Alexandre Moraes... não ficou tão claro. Não, né? ele falou, pô, todo mundo foi votar, Sim. ninguém foi... Teve Isso, um não foi atraso, impedido. mas como é que... De repente o cara não saiu de casa porque ficou com medo. Pô, Exatamente. tá tendo uma confusão lá, não Mas vou a não. abstenção É. foi menor, né? Sim, Foi, sim. um pouquinho menor. Verdade. Sim, 20% e mudou... Ainda foi menor. Ainda, e mais legal disso tudo que foi menor que o primeiro turno. Sim. Isso. Sim. Né? Teve muita Foi campanha, né? menor O que pessoal 2018, votar, né? Mas Teve isso que o muita Yuri campanha. falou é fundamental. Como é que você vai saber quantas pessoas deixaram de votar por causa Sim. disso? Se impactou ou não? Porque a diferença Dá foi pra muito saber, foi pequena muito entre pequena. os dois.